Professor Jaci, fazendo referência a Anísio Teixeira, qual a importância da obra de Anísio na formação da senhora e também a Escola Parque no dia a dia da senhora, como foi, como é que se desenvolveu? É a Escola Parque, essa de hoje, é idealizada por Anísio Teixeira? Bom, Anísio Teixeira é engraçado, é comum se dizer isso, com a importância da obra de Anísio, né? A obra no sentido da obra física, de produção, mas se tratando sobretudo da Bahia, né? Os elos com Anísio são vários, para várias pessoas, inclusive para mim. O doutor Anísio nunca foi professor na Faculdade de Filosofia, até porque a Faculdade de Filosofia era um domínio do seu grande alter ego, né, que era Isaías Alves. O doutor Isaías era tão dono da Faculdade de Filosofia, mesmo já da UFBA, né, que anteriormente não era, né, mas quando se constitui a UFBA, em 46, a lei no país, a universidade tem que ter uma Faculdade de Filosofia para a formação de professores, né? Então, a UFBA incorpora no conjunto odontologia, medicina, direito, politécnica e a Faculdade de Filosofia, que na época era da família de Isaías Alves. Mas ele sempre foi, ele já velhinho, ele teve um acidente vascular cerebral, mas se movia, ia toda tarde para a Faculdade de Filosofia. Ficava lá sentado no saguão, era ali onde é o Ministério Público Federal hoje, em Nazaré, sentado no saguão, a cada um que passasse para a sala, ele chamava, como é seu nome? Como é o nome do seu pai? E, bom, alguns eles eram amigos, ele conhecia as famílias nobres todas da Bahia, e quando como é seu nome, doutor Isaías? Não adianta dizer, porque o senhor não conhece meu pai. Meu pai é um nome simples, Silva. Ele dizia, não, eu conheço muito o Silva. Meu pai é cobrador de bonde, doutor Isaías. O senhor não sabe, não, como é que era? Eu também conhecia, mas ele queria era se comunicar, né? Estava velhinho, estava sem mais, era o dono, esse terreno não era de Anísio. Mas, e mesmo assim, Anísio já tinha algumas obras publicadas, mas nunca se passou. Embora Raimundo Mata sempre foi uma pessoa próxima de Anísio. Ele era professor na faculdade, era um enfant terrible, porque ele era meio solto de normas, né? Uma escola muito arrumadinha de normas, Mata era mais solto e era próximo de Anísio também. Inclusive, ele tem uma coisa escrita sobre Anísio. Bom, mas eu, pessoalmente, tenho um elo com Anísio Teixeira de várias formas. Primeiro, sou fruto da obra, mas obra não escrita, né? Da ação de Anísio Teixeira. Aliás, ele se dizia, eu não sou um homem de pensamento, eu sou um homem de ação. Mas isso era para não fazer isso, a gente não pensar na obra sempre, né? Pensar nele como um cara que pensou, divulgou o que pensou e agiu. Ele conseguiu associar, né, concretamente o pensar e o agir nas várias oportunidades que teve para agir na educação no Brasil. E aqui na Bahia, em particular, quando ele 2 vezes esteve à frente da educação, né, aí por volta de 27 a 30, no início do século, ele muito jovem, e posteriormente no governo de Mangabeira. A Bahia só tinha público o Colégio da Bahia, né, em nível médio, no chamado nível médio hoje, né? E é na gestão do doutor Anísio, com pleito de Mangabeira, ele secretário de Educação e Otávio Mangabeira governador, e pede a ele que queria fazer uma extensão de escolaridade para a população mais pobre, e Anísio aí gesta 2 coisas que são fundamentais para a educação na Bahia e para o que a gente pode chamar o legado dele a nós, inclusive educadores, né? É a extensão do ginásio, eu vou explicar como, e a criação do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, no qual era contida a Escola Parque.
Hoje, o que aparece, o que se fala é a Escola Parque. É a Escola Parque, que é distorcido tratar a Escola Parque isoladamente. Ela em si não existiria se ela não compusesse o Centro Educacional Carneiro Ribeiro. E aí eu vou falar um pouco sobre os dois. Mas meu elo com Anísio vai de que eu fiz o ginásio, porque Anísio Teixeira criou o ginásio público na Liberdade. O Colégio Duque de Caxias foi construído como escola primária. E ele transfere, vira ginásio, e foi a primeira oportunidade dos meninos da Liberdade poderem fazer ginásio. E eu fiz. Alguns de nós conseguiu avançar na escolaridade por força da visão de Anísio e Mangabeira também, de extensão da escolaridade para além do primário, para as camadas populares. E ele transforma o Colégio da Bahia, que era único, histórico, conhecido, era a escola normal e o Colégio da Bahia só. Ele transforma o Colégio da Bahia no chamado Colégio Central, com os seus anexos. O Duque de Caxias, na Liberdade, um bairro popular, de moradia de proletários, dos trabalhadores, das famílias trabalhadoras, dominantemente em Salvador, naquela época. Hoje não, a cidade está muito mais ampla, vai para várias extensões, mas as camadas populares em Salvador viviam na Liberdade. Ele criou o Duque de Caxias, o João Florencio Gomes, lá em Itapajipe, e o Severino Vieira em Nazaré, que ainda era uma área de moradia de camadas médias, na verdade, né? Mas meu primeiro elo com o Anísio é porque ele me deu a chance de fazer o ginásio público, privado, e de boa qualidade, ainda tem isso. E de boa qualidade, o que era aquilo? Porque Anísio, além de expandir, ele cuidava da qualidade como secretário.